Sometimes the world of the dead gets mixed up with the world of the living. Why have you opened the curtains? It was Victor. You told your brother that there was someone else in the room. There was. That'll do, Anne. I've seen them too. What do you want? They're everywhere. They say this house is theirs. Children! Come here! Where is my daughter? Are you mad? I am your daughter. Um filme maravilhoso, um filme mágico. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Boa noite, amantes do cinema de todo o Brasil. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo sobre a liberdade, falando sobre a fenomenologia e o existencialismo. Existe isso, você tá inventando palavra. Fala direito, rapaz. De forma bem resumida, podemos dizer que a fenomenologia é uma corrente filosófica fundada por Edmund Russell, visando estabelecer um método de fundamentação da ciência e da constituição da filosofia como uma ciência rigorosa. O projeto fenomenológico se define como um retorno às coisas mesmas, isto é, aos fenômenos, aquilo que aparece à nossa consciência, que se dá como seu objeto intencional. O conceito de intencionalidade ocupa um lugar central na fenomenologia, definindo a própria consciência como intencional, como voltada para o mundo. Diz Russell, toda consciência é consciência de alguma coisa. Dessa forma, a fenomenologia pretende superar a oposição tradicional entre realismo de um lado e o idealismo do outro. A fenomenologia pode ser considerada uma das principais correntes filosóficas do século XX, sobretudo na Alemanha e na França, tendo influenciado fortemente o pensamento de filósofos como Heidegger e o existencialismo de Jean-Paul Sartre, e dando origem a importantes desdobramentos na obra de autores como Merleau-Ponty e Paul Ricoeur, como veremos a seguir. Feito essa apresentação prévia, é preciso deixar claro que, no que diz respeito à liberdade, para os fenomenólogos, a discussão sobre liberdade não se completa no plano de uma liberdade abstrata, nem conforme uma concepção racionalista, que privilegie apenas o trabalho da consciência. Daí a oposição entre fenomenologia e idealismo. Os fenomenólogos consideram a liberdade do sujeito encarnado, situado e capaz de relacionar-se com o mundo e consigo mesmo. Na linguagem da fenomenologia, os dois polos, determinismo e liberdade, são traduzidos como faticidade ou imanência e também transcendência. Esses polos são antitéticos, ou seja, contraditórios, mas estão indissoluvelmente ligados. Falemos, pois, sobre faticidade. A faticidade é a dimensão de coisas que todo ser humano tem. É um conjunto de suas determinações. Na faticidade, encontramos-nos no mundo com um corpo, com determinadas características psicológicas e pertencentes a uma família, a um grupo social, situados em tempo e espaço não escolhidos. Enquanto que a transcendência é a dimensão pela qual o ser humano executa o movimento de ir além dessas determinações, não para negá-las, mas para lhe dar um sentido. É a dimensão da liberdade, já que não estamos no mundo como as coisas estão. Uma vez entendido isso, podemos passar para o pensamento do filósofo Merleau-Ponty e a sua concepção de um mundo percebido. A fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty relaciona a liberdade à compreensão do corpo estendido como condição de nossa experiência no mundo. Para ele, meu corpo não é um objeto no mundo, mas é por meio dele que o mundo existe em mim. Por isso, o corpo não é uma coisa que está no espaço e no tempo, porque ele habita o espaço e o tempo. Merleau-Ponty desfaz a ideia tradicional de que de um lado existe o mundo dos objetos, do corpo, da pura faticidade, e de outro, o mundo da consciência e da subjetividade, da transcendência. O que ele pretende é compreender melhor as relações entre a consciência e a natureza, entre o interior e o exterior. Em sua obra Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty afirma que a verdade não habita apenas o homem interior,
Ou antes, não existe homem interior. O homem está no mundo. É no mundo que ele se conhece. Isso significa que a realidade não surge da mesma maneira para a nossa percepção, mas se dá com a vivência de cada um. E também não aparece por meio de uma consciência explícita, mas por um modo de existir e de dar sentido ao mundo. E de que modo essas questões se relacionam com a liberdade, entendida como um plano de ação de transformação da realidade vivida? Ora, em sua obra Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty dá o exemplo de um operário que toma consciência da exploração a que a sua classe está submetida e que se engaja na revolução. Essa consciência, segundo Merleau-Ponty, não brota de um esforço intelectual de conhecimento, pois antes de ter clareza da situação, a adesão ao movimento operário amadurece na coexistência com o outro, que compartilha das mesmas dificuldades de sobrevivência, do mesmo medo do desemprego, dos mesmos sonhos abortados. Enquanto para alguns essa situação aparece como uma faticidade a que não teriam meios de se opor, outros reagem diante dos fatos pelas reivindicações, pelas greves e por eventuais conquistas. Vide o exemplo dos entregadores de Uber, como iFood, 99 e Uber Eats, que só depois de compreender a sua consciência se uniram para reivindicar mais direitos. A crítica feita às interpretações tradicionais está, portanto, no fato de que eles desconsideram o projeto existencial. Porém, uma vez que eles tomam consciência de sua existência, eles passaram a agir na realidade e, portanto, passaram a exercer a sua liberdade de ação. Por isso, a liberdade dos entregadores de aplicativos só se realiza se são capazes de assumir essa situação natural e social. Feita essa explanação, passemos agora para Sartre e o existencialismo. Petit cadeau. Los livros que usted escreveu traduzidos. Jean-Paul Sartre. Sartre lo admira muito e ha publicado seus textos em França. Obrigado. Um filme maravilhoso, um filme mágico. Foi então que eu resolvi jogar as cartas na mesa e o vaso pela janela. Só pra ver o que acontece na vida quando alguém faz o que quer com ela. Mas aqui não é programa de música. Acontece que eu não tenho escolha, por isso mesmo é que eu sou livre. Não sou eu o mentiroso, foi Sartre que escreveu o livro. Ambiente de música é ambiente de droga. Jean-Paul Sartre escreveu O Ser e o Nada, que é a sua principal obra filosófica, em 1943. Ele sofreu forte influência da fenomenologia de Russell e da filosofia de Heidegger. A sua teoria gerou, inclusive, uma moda existencialista, também pelo fato de ter se tornado famoso romancista e teatrólogo. A produção intelectual sartreana foi marcada pela Segunda Guerra Mundial e pela ocupação nazista da França. Podemos dizer que há um Sartre de antes da guerra e outro do pós-guerra. Tão grande o impacto que a resistência francesa exerceu sobre a sua concepção política de engajamento. Engajamento, segundo Sartre, significa a necessidade de se voltar para a análise da situação concreta, como responsável pelas mudanças sociais e políticas de seu tempo. Pelo engajamento, a liberdade deixa de ser apenas imaginária porque o indivíduo compromete-se na ação. O envolvimento com a política do seu tempo também repercutiu na discussão da moral do sujeito concreto. Por isso, para Sartre, não é possível prever o conteúdo da moral, mas apenas indagar se o que fazemos é ou não em nome da liberdade. Pessoal, de acordo com as concepções tradicionais, o ser humano possui uma essência, uma natureza humana universal, do mesmo modo que todas as coisas têm igualmente uma essência. Por exemplo, a essência de um alicate é o ser mesmo do alicate, ou seja, é aquilo que faz que ele seja um alicate, e não uma chave de fenda. Não importa que o alicate seja de ferro ou de plástico, que seja grande ou pequeno, mas que tenha as características que nos permitam usá-lo como alicate. Porém, quando se trata de ser humano, as coisas mudam de figura. Para Sartre, no caso do ser humano, a existência precede a essência, ao contrário do que ocorre com as coisas e os animais, que já possuem uma natureza existencial pré-definida. E o que isso significa? Assim diz Sartre em O Existencialismo é um Humanismo. O homem, primeiramente, existe, se descobre, surge no mundo
e que só depois se define. O homem, tal como o concebe o existencialista, se não é definível, é porque primeiramente não é nada. Só depois será alguma coisa e tal como a si próprio se fizer. Assim, não há natureza humana, visto que não há Deus para conceber. O homem é não apenas como ele se concebe, mas como ele quer que seja, como ele se concebe depois da existência, como ele se deseja após este impulso para a existência. O homem não é mais que o que ele faz. Tal é o primeiro princípio do existencialismo. Daí, pessoal, vem, por exemplo, a inspiração para Simone de Beauvoir, que também era discípula de Sartre, de dizer, por exemplo, que não se nasce mulher, torna-se mulher. Porque a cultura se impõe e nós nos transformamos. Daí também a concepção de que existem tantas culturas variadas. Portanto, gente, essa é a consciência autorreflexiva que distingue o ser humano de coisas e animais. Estes são em si por terem essência. Já o ser humano, ao contrário, existe, existe, é para si, no sentido de que sua consciência pensa sobre si mesma. É por meio do poder de se autoexaminar que o ser humano constrói o seu projeto de vida. O que acontece ao indivíduo quando se percebe para si aberta a possibilidade de construir ele próprio a sua existência? Estou lhe respondendo, não sei. Ele descobre que não há essência ou modelo para orientar o seu caminho e que o futuro encontra-se disponível e aberto, portanto está irremediavelmente condenado a ser livre. Sartre cita uma conhecida frase do escritor russo Fyodor Dostoiévski em o livro Os Irmãos Karamazov, que diz que, se Deus não existe, então tudo é permitido. Sartre cita essa frase para lembrar que se os valores não são dados nem por Deus e nem pela tradição, uma vez que eles são construídos por nós mesmos, então cabe ao próprio indivíduo inventá-los. Deu um mal-estar agora em você, né? Isso já era esperado. Não por mim, mas pelo próprio Sartre, que diz que, ao experimentar a liberdade e ao sentir a consciência como que vazia, posto que a consciência é nada, o indivíduo vive a angústia da escolha. Muitas pessoas não suportam essa angústia, fogem dela, aninham-se na má fé. A má fé é a atitude característica de quem finge escolher sem na verdade escolher. É um auto-engano, daquele que imagina que seu destino já está traçado e mente para si mesmo, simulando ser ele próprio o autor dos seus atos, já que aceitou sem crítica os valores já dados de antemão. Ou seja, aquelas pessoas que se resignam ao destino, para Sartre, são pessoas que agem de má fé. E se você perceber, está na modinha, né, essa palavra resiliência. Pessoal, a má-fé não se trata de uma mentira propriamente, pois essa supõe outros para quem mentimos. Na má-fé, porém, o indivíduo está diante apenas de si mesmo e evita fazer uma escolha pela qual ele deve se responsabilizar. Aquele que não assume a liberdade torna-se desonesto, desprezível, pois nesse processo nega a dimensão do para si e torna-se em si semelhante às coisas. Ou seja, o ser humano que nega a sua liberdade de escolha está se assemelhando aos objetos do mundo, que só servem para ser manipulado pelos outros. Dessa forma, a gente perde a transcendência, que daria a autenticidade, e a gente se reduz à faticidade tal qual um objeto. Sartre chama de espírito de seriedade esse comportamento de recusa da liberdade para viver o conformismo e a respeitabilidade da ordem estabelecida e da tradição. Isso aí que você disse é tudo burrice. Isso nos leva à questão da liberdade e da responsabilidade. Pessoal, seria um engano supor que Sartre defende o tipo de individualismo onde cada um só se preocupa com a sua própria liberdade e ação. Contra esse mal-entendido, o filósofo adverte em seu texto: o existencialismo é um humanismo. Cito Sartre mais uma vez. Mas, se a verdadeira existência precede a essência, o homem é responsável por aquilo que é. Assim, o próprio esforço do existencialismo é de pôr todo o homem no domínio do que ele é e de lhe atribuir a total responsabilidade da sua existência. E quando dizemos que o homem é responsável por si próprio, não queremos dizer que o homem é responsável pela sua restrita individualidade, mas que é responsável por todos os homens. Se a existência, por outro lado, precede a essência, e se quisermos existir ao mesmo tempo que construímos a nossa imagem, esta imagem é válida para todos e para toda a nossa época. Assim, a nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, porque ela envolve toda a humanidade. Para alguns autores, vários problemas decorrem do pensamento sartriano, desencadeados pela consciência capaz de criar valores e, ao mesmo tempo, de se responsabilizar por toda a humanidade, pois isso parece gerar uma contradição indissolúvel.
Sartre colocou-se nos limites da ambiguidade, pois, se por um lado a realização humana e da sua liberdade exige o comportamento moral, por outro, a moral é impossível, visto que os princípios não podem ser os mesmos para todos os homens. Bom, um filósofo que eu gosto muito, chamado John Rawls, irá discordar disso e eu acredito que ele responde a Sartre muito bem. Mas isso eu só respondi lá na minha tese de doutorado. Ele tem talento para isso. Bom, galera, eu gostaria de dizer que o nosso conteúdo se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado de nosso curso e quero dizer que o conteúdo foi feito com muito amor para vocês, beleza? Respondam as atividades e qualquer dúvida podem me mandar um direct no Insta da disciplina, beleza? Falou, tchau!